Uma ótima tarde para você e hoje o Sensação News tem o prazer de receber. A gente vai falar um pouquinho de tudo sobre os bastidores, afinal de contas, você sabe realmente e verdadeiramente qual que é o trabalho da Polícia Militar? E a gente vai contar um pouco aqui no Sensação Podcast desse final de semana. Hoje o Sensação Podcast recebe nada mais nada menos que Tenente Abner e Sargento Nocelli aqui nos nossos estúdios. Tenente, bem-vindo aqui à Sensação FM. Obrigado, Elisa, agradeço o convite de estar aqui na Rádio Sensação para a gente estar conversando sobre segurança pública, passando algumas informações para a população, e acredito que vai ser bem proveitoso, considerando que a gente tem recebido bastante feedback em relação ao atendimento da polícia. Eu acho que algumas situações, orientações é importante passar numa rádio que tem uma expressão muito grande na cidade e na região. Agradeço, Tenente, pelas palavras, e a gente recebe também Sargento Nocelli. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elias, boa tarde a todos os ouvintes da Sensação FM, mais uma vez aqui no estúdio. Agradeço o convite e espero trazer informações importantes para a população de Rio Pomba. Com certeza a gente vai fazer um apanhado de tudo que acontece Rio Pomba, região, enfim, e vamos comentando aqui na programação. Tem gente que ainda às vezes fica na dúvida o que a Polícia Militar está fazendo, quais foram as ações. A gente vai saber tudo hoje aqui, então fica com a gente até o final desse podcast. Antes de iniciar, falando sobre números, sobre todo o trabalho, Tenente, o que motivou o senhor a seguir a carreira, a vir para a Polícia Militar? Olha, eu nunca pensei, na verdade, em fazer alguma coisa diferente, sabe? Minha mãe era escrivã da Polícia Civil, hoje ela já aposentou, então na família eu tenho pessoas da segurança pública, tem um primo meu que é sargento da Polícia Militar também, então eu sempre pensei em prestar concurso para a área policial. Tinha uma tendência de ser até da Polícia Civil, por conta da minha mãe ser da Polícia Civil, mas no decorrer da carreira, decorrer da vida, na verdade, acabei passando o concurso da Polícia Militar, e hoje, graças a Deus, estou muito satisfeito com a minha profissão, estou muito honrado de servir a gloriosa Polícia Militar. Que bacana. E nesse tempo todo, Tenente, nessa caminhada, o senhor já enfrentou algumas dificuldades também? Enfim, nessa caminhada toda da polícia, são quantos anos que o senhor já serve a Polícia Militar de Minas Gerais? A minha carreira ainda é uma carreira curta, Eu entrei em 2018 na Polícia Militar. Eu formei em Direito em Juiz de Fora em 2016, depois prestei o concurso, foi o primeiro concurso que eu prestei depois de formado, e foi o concurso do CFO, Curso de Formação de Oficiais. E aí entrei em 2018 na Polícia Militar. Depois que formei, fui para Uberaba, fiquei 2 anos em Uberaba e depois vim transferido aqui para a região. Fiquei um curto período em Ubá e depois para comandar o pelotão de Rio Pomba. Já estou aqui há 3 anos. Certo, que bacana. O Tenente, eu vou fazer essa pergunta para o Nocelli, quero que o senhor responda também, tá? O que mais te orgulha, Sargento Nocelli, estar na Polícia Militar, ser um policial militar? Elias, com certeza é o atendimento à população. Quando nós somos solicitados, muitas vezes, ou quase todas, quando a ordem já não está mais sendo cumprida, quando algum crime acabou de acontecer, então a população está aflita, está precisando de alguém que possa apoiar, e nós somos o braço do Estado que vai até o local da ocorrência para fazer esse atendimento. Então, quando a gente consegue fazer esse atendimento para a população e a gente vê que as pessoas ficam satisfeitas com o atendimento, quando a gente consegue ajudar, quando a gente consegue dar resposta a um crime, quando a gente pega, às vezes a gente chega numa ocorrência e a gente costuma falar no linguajar, desculpa a audiência, mas alguma hora vai sair um linguajar técnico nosso, A gente não tem um fiapo para puxar na ocorrência, e aí a gente vai conversando entre a gente e de repente a gente vai desembolando, e uma ocorrência que não tinha nenhum autor, a gente não conseguia identificar nada, e aí de repente a ocorrência a gente conseguiu clarear a ocorrência, já está fazendo a prisão do autor. Então é muito bacana quando o tirocínio nosso acerta,
alerta, a gente fala, ó, acabou de ter um assalto, o autor, essa característica é tal, tal, tal. E aí a gente fala, fulano de tal, a gente vai atrás, acha o cara e acha algum material que foi furtado, roubado com ele, ou a arma que ele utilizou no crime. Então, quando a gente consegue dar resposta à população, é muito saboroso, é um prazer. Então quem acompanha as redes sociais de policiais militares, eu acho que é o maior prazer quando a gente faz aquela ocorrência de destaque e a gente fala assim, poxa, missão cumprida, e a gente posta lá aquele resultado, e é o prazer do policial militar, é dar essa resposta para a população que está na hora ali precisando dessa resposta. Bacana, muito bacana mesmo, Celi. E tenente, o que te mais orgulha, que traz orgulho pro seu coração estando na Polícia Militar? Eu até faço das palavras do Nocelli as minhas palavras, porque realmente é isso que motiva a gente, é isso que nos dá orgulho de poder ajudar a população de alguma forma, né? Infelizmente, o Brasil, no geral, é um país que tem uma incidência alta de crimes, e a gente conseguindo trazer uma sensação de segurança para a população, conseguir recuperar algum material que foi subtraído, trazer dignidade da população de volta, né? Então é isso que a gente faz. A gente tenta na melhor forma possível fazer uma prestação de serviço. A gente presta um serviço público, né? Um serviço de segurança pública. Então, quando a gente consegue prestar da melhor forma possível, que é como o Nocelli mencionou, quando acontece algum crime, o ideal é que não aconteça, né? Que a gente consiga prevenir, mas infelizmente é uma utopia a gente pensar que a gente vai conseguir prevenir todos os crimes, que não vai acontecer crime. E quando acontece, eu tenho um orgulho até de servir a esse pelotão, que os militares realmente a gente fala que não larga o osso. Aquela situação que, olha, aconteceu isso, mas a gente vai correr atrás, vai esgotar todas as possibilidades que a gente tem para tentar prender o autor, para tentar recuperar os materiais. Infelizmente, nem todas as situações a gente vai conseguir, mas o que me orgulha é essa vontade de servir mesmo a população, a vontade de colocar o infrator da lei atrás das grades e trazer um bem para a população. Tá certo, obrigado, tá, tenente, pelas informações. Tem muita gente que ainda tem dúvida. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o funcionamento aqui em Rio Pomba, da Polícia Militar, porque houve algumas alterações e as pessoas acabam tendo dúvidas, não é? Já houve quais alterações, o que alterou aí e o que mais gera dúvida na população riopombense? A gente tem recebido, até acho interessante a gente passar essa informação aqui, porque a gente recebe de vez em quando, alguém aciona a gente e fala assim, mas eu tô ligando, tá caindo em um bar, eu fui no quartel, o portão tá fechado, e aí a gente realmente tem que passar essa informação para a população entender como que tá o funcionamento atualmente do pelotão de Rio Pomba, né? Até um tempo atrás, tinha uma equipe de militares que ficavam por conta de registro de ocorrência, ficava por conta de atendimento do 190, a gente tinha até um telefone fixo, né? Que a população podia ligar no quartel e teria um militar ali para fazer esse atendimento 24 horas. Porém, quando eu cheguei aqui no quartel, eu deparei com uma situação de pouca atividade de policiamento na rua e um volume de militares trabalhando internamente. E isso aí a gente fez um planejamento para suprimir algumas atividades de dentro do quartel para que a gente colocasse mais policiamento na rua, realizando policiamento preventivo e também fazendo as operações de repressão a infratores da lei, né? Ao tráfico de drogas, aos furtos, que quando eu cheguei era uma das coisas que a população estava insatisfeita, né? Então, a gente suprimiu algumas funções, uma delas é esse militar que ficava por conta de fazer o registro dentro do quartel e também o militar que fazia o atendimento 190. Então, em relação ao atendimento 190,
Hoje as ligações são todas direcionadas para o UBA. Não existe nenhum outro número para acionamento da polícia que não seja o 190. O 190 é o número nacional de emergência policial. Então, aqui a gente utiliza única e exclusivamente o 190 também para atendimento de emergência policial, só que cai no batalhão de UBA. O militar realiza essa triagem, esse atendimento, e aciona um militar através de rádio, aciona um militar que está no turno aqui para fazer o atendimento da ocorrência, né? E em relação ao registro de ocorrência, o próprio solicitante também pode acionar um 190, se for o caso, informar que está por exemplo, na porta do quartel, que quer fazer o registro, e o atendente vai solicitar, através da rede de rádio, que a viatura compareça no quartel para fazer esse registro. Então mudou um pouco, mas esse formato de atendimento ali imediato à população, mas buscando justamente uma otimização do nosso serviço, né? Melhorar a prevenção criminal, melhorar as ocorrências de repressão ao crime também na cidade, e tem surtido bastante efeito essas modificações que a gente fez. Então o que o senhor está falando para a gente é que aqueles policiais que ficavam exclusivos, né, do atendimento 190, hoje eles estão na rua, trabalhando na rua. E aí tem o UBA que recebe as ligações, e de lá que é passado via rádio, né, para que o militar possa atuar na ocorrência. Exatamente. Então, assim, antigamente tinha muitos números. Tem o número da polícia fixo, telefone móvel, enfim. E o número 190, ele é porque a população local, ela sabia do número fixo, né, que tinha. Mas se porventura alguém de fora viesse aqui, acidentei na estrada, ele não conseguia acionar porque não sabia o número do telefone para acionamento de emergência. Então, muitas das vezes ficava ali uma situação ali de um lapso temporal sem conseguir acionar a polícia, justamente porque ele não tinha esse contato, esse número que a gente tem. E o 190, até acrescentando, ele tem um militar 24 horas para fazer esse atendimento lá em um bar. Então, muitas das vezes, teve uma época que a gente teve um telefone, né, que o 190 era direcionado para um telefone celular que ficava com a equipe do turno, mas também a gente viu eram dois problemas, na verdade. O primeiro vai ter local que não tem área de celular. Então, você ligou 190, o militar está em algum local que não tem área, ele não vai conseguir falar. E a segunda situação é do próprio militar. Ele está em alguma situação ali de atendimento de ocorrência, de risco, ele não vai conseguir dar atenção tanto ao atendimento da ocorrência, tanto ao atendimento do telefone de 190. Então, o 190 hoje é concentrado de todas as 17 frações do 21º Batalhão, é concentrado em UBA, e através de lá também facilita até gerar essa ordem, porque o 190 nada mais é do que gera uma ordem de serviço, né? O solicitante fala, aconteceu isso, o despachante vai colocar no sistema a chamada e vai acionar a viatura. Se porventura a viatura estiver empenhada em alguma outra ocorrência, ele vai deixar no aguardo ali, mas quando a viatura desempenhar, ele vai e fala assim, tem essa ocorrência aqui na minha tela de Rio Pombo para você atender. Então ele tem um controle, uma central de controle melhor para poder tá sendo feito o atendimento de todas as solicitações, né? A gente não resta dúvida que, levando mais militares para a rua, eu tenho certeza que é muito positivo para a segurança. Porque às vezes as pessoas, eu quero ligar para o militar tal, que está em serviço, mas cidade pequena a gente acaba conhecendo todo mundo. Mas é tão importante, então, centralizar em UBA, né? Para você que está nos acompanhando aqui na Sensação, pelas nossas redes sociais, enfim, YouTube, a importância de hoje estar centralizado em UBA, para que lá de UBA, né, o despachante, né, que é um policial militar, traga isso via rádio para o policial militar aqui de Rio Pomba para fazer o atendimento. Seria dessa maneira. Você até citou a questão do número de militar. A gente até que me pede, tem como passar seu número, porque quando precisar, né, se porventura um dia precisar te ligar, tal. Eu até algumas vezes, dependendo da pessoa, até passo, mas eu oriento que seja feito realmente através do 190 por essa questão, porque vai ter
Vai ter vezes que eu vou estar em algum local que não vai ter área, vou estar de folga, vou estar... A questão não é nem, eu falo, é nem a folga, mas eu vou estar em algum lugar que eu não vai ter área de telefone para eu atender, e a pessoa vai ficar sem, pô, liguei pro tenente, ele não me atendeu, ele não tá... tem gente que manda mensagem no WhatsApp, eu só vejo depois de muito tempo. Então, se for uma situação de urgência, a gente não vai conseguir prestar o atendimento adequado, né? Então, através do 190, da sala de controles, né, de operação, os militares conseguem fazer esse controle de todas as ocorrências que estão pendentes em Rio Pomba, e a gente consegue atender. Vai ter situações que, logicamente, vai demorar um pouco, porque está em atendimento de outra ocorrência, mas vai ter que conseguir atender todas as demandas da população. Em complementação, Elias, eu queria complementar o que o tenente falou, que a chamada saindo via rádio de Ubá para as viaturas, lá tem um oficial também 24 horas, né, em turnos, né, mas tem sempre um oficial 24 horas para fazer a coordenação e controle. Então, por exemplo, eu já trabalhei na cidade de Silverânia, que nós trabalhávamos com o celular no bolso. Às vezes nós estávamos em Ubá esperando um flagrante de uma ocorrência e acontecia um outro fato da pessoa ligando para o nosso celular, e nós estávamos em Silverânia, em Ubá. E aí a gente fala, não tem como atender agora, vai ter que aguardar e tal. Com essa regionalização e com um oficial lá, com essa coordenação lá em Ubá, o oficial lá, ou o próprio Copom, ele pode designar uma viatura de uma outra cidade próxima, deslocar na cidade de Silverânia para fazer o atendimento, já que a viatura está presa na delegacia aguardando o flagrante. Então, isso daí só trouxe benefício para o policiamento ordinário, porque a pessoa, não tem um telefone que eu falo direto com o policial de Silverânia, mas você pode ter certeza que a certeza do atendimento você tem, porque se a viatura de Silverânia não puder te atender, por exemplo, está lá em São José da Soledade fazendo um patrulhamento, eles podem pedir para a viatura de Rio Pomba, por exemplo, ou para a viatura de Mercedes deslocar na cidade de Silverânia e fazer o atendimento da ocorrência. Estando também dessa maneira, a Polícia Militar tem mais dados também para trabalhar também no que está realmente acontecendo na nossa região. Seria isso também? Com certeza, né? Como eu disse, quando gera a chamada, a gente tem o registro de todas as demandas que tá chegando para a Polícia Militar. Isso que o Nocelli falou é muito importante, né? Tem as cidades menores da região aqui, se pegar Tabuleiro, Mercedes, Silverânia, não tem policiamento 24 horas, né? Então, quando liga no 190, né, que seja de Tabuleiro, vai cair em Ubá, e de Ubá o coordenador do policiamento da unidade vai determinar, viatura de Rio Pomba dá um apoio lá em Tabuleiro, ou viatura de outro local, né? Então sempre vai ter, como o Nocelli disse, uma equipe para responder às demandas da população. E essa alteração, essa mudança, realmente, quais foram assim os resultados na prática que já foram positivos até o momento? Então, surtiu muito efeito, né? A gente viu uma redução muito expressiva de furtos, né? Quando eu cheguei para explanar melhor essa questão de indicador criminal, quando eu cheguei em Rio Pombo, né, fui apresentado pelo comandante do batalhão às autoridades locais. Uma das situações que foram mais reclamadas, né, em relação à segurança pública era realmente um índice de furto muito grande, e também a questão de tráfico de drogas. Não tinha uma resposta eficaz, não tinha tanto êxito nas operações por parte da Polícia Militar. E aí, quando a gente tirou esses militares que faziam um serviço interno para colocar na rua, a gente criou a patrulha de operações, que surtiu assim um efeito muito bom. São militares muito comprometidos, muito proativos, muito leais, e eu tenho até muito que agradecer a eles por esse empenho, dedicação desses militares, porque foi através, lógico, desse planejamento todo, mas logicamente dos militares que estão ali no dia a dia, e conseguiram reduzir sobremaneira os indicadores de furto, aumentar exponencialmente os registros de tráfico de drogas. Então, a resposta que a população, que pelo menos as autoridades da cidade precisavam, queriam, né? A gente conseguiu corresponder com essa gestão, né?
colocando uma viatura a mais na cidade, tanto para prevenir o crime quanto para reprimir quando ocorrer, né? Certo, então assim, tendo mais policiais, a gente não vai ter dúvida que vai reprimir o crime. Com certeza. E quais outras ações, além dos policiais na rua, que fizeram, né, diminuir assim os crimes cometidos em Rio Pombo, na região, que o senhor possa comentar essas ações também? Por exemplo, o furto, né, era uma das dificuldades que a gente tinha aqui, e era um dos problemas da segurança pública de Rio Pombo. Quando a gente pega para fazer o combate ao crime, a gente tem que fazer uma análise criminal, entender como é que aquele crime é praticado, né? Se é de dia, se é de noite, se o alvo é um comércio, é residência. Então é feita uma análise criminal para a gente conseguir dar uma resposta adequada. Então, no primeiro momento a gente percebeu que tinha, da análise criminal dos furtos, tinha muita incidência de furto de fiação elétrica. Então a gente fez um trabalho tanto dos receptadores, em regra, né? Quem furta o fio elétrico vai receptar isso num ferro velho, vai vender, na verdade, isso num ferro velho ou em outro local. E a maioria das vezes em ferro velho. Então a gente fez bastante operação em ferro velho, tanto para coibir essa prática de receptação desses materiais, tanto para orientar até mesmo os proprietários de ferros velhos para eles não comprarem material que seja de origem suspeita, né? E também, alternativamente, a gente focou em autores contumazes na prática desses crimes, porque o simples registro por si só ele não vai resolver nenhum problema. Então a gente tem que realmente identificar quem que são aqueles autores contumazes que estão praticando reiteradamente os crimes e focar nesses autores, tanto para a prisão deles quanto para a elaboração de um relatório para subsidiar um inquérito policial, uma medida da justiça por parte da atuação desse autor. E essas situações trouxeram bastante efeito, né? Redução. Você tem um número aí, não tem, Nocélio? Temos, a redução de furto, ela ultrapassou a casa dos 67%. Então a gente teve um pico em 2022 de 190 ocorrências no ano, e a gente reduziu em 2025 para 82. Então 2022 foram 190. Ok. Caiu um pouquinho em 2023 para 180. E aí as ações começaram a surtir efeito. 2024 já caiu pela metade, 95. E em 2025 a gente reduziu ainda mais, com 82 registros de furto. Essas ações que o tenente tem falado, a gente tem tido um apoio muito grande do Ministério Público, que ajuda a Polícia Militar, atendendo as nossas demandas. Um trabalho também de troca de informações com a nossa co-irmã, Polícia Civil, e com o Poder Judiciário também. Então, assim, a gente... E o que o tenente falou da questão da tropa, hoje também a gente pode se orgulhar de dizer que a gente tem um número grande de militares que são moradores de Rio Pombo, muitos deles naturais de Rio Pombo, e querendo ou não, isso ajuda, porque às vezes uma pessoa que foi vítima de furto, ela é conhecida de um policial militar, ou ela é parente de um policial militar, ou o próprio policial militar fala, pô, tem um cara tá furtando na área que eu moro aqui, a gente tem que correr atrás, tem que prender esse cara, porque senão daqui a pouco ele vai furtar a minha casa. Então, esse número de policiais militares residentes na cidade, comprometido com o policiamento, tem ajudado bastante. Então, um alvo específico era menor de idade. E a gente conseguiu, junto ao Ministério Público dele, a gente fez um relatório, igual o tenente falou, produção de relatório, a gente produziu um relatório ao Ministério Público e pediu a internação desse menor. E a promotora conseguiu essa internação e consequentemente, reduz o número de furto, porque era um menor contumaz, né, nessa prática. Então, paralela a essa questão do militar se envolver na intenção de prender esses autores, a gente também quer dar resposta à população. Então chega para nós todo dia, ó, vizinho meu tá traficando droga, ou fulano de tal
convidou meu filho para trabalhar no tráfico de drogas para ele, para levar droga para ele para determinado local. Então a gente vai colhendo esse tipo de informação e o pessoal muito proativo vai gerando relatórios e a gente vai trabalhando informações, e o número de tráfico de drogas, ele foi inversamente proporcional. Ele subiu, disparou. Em 2022, nós tínhamos 6 registros anuais, 6 prisões por tráfico de droga. 6 ocorrências com prisão por tráfico de drogas. E esse número subiu para 11 em 2023, 11 em 2023, 15 em 2023, 21 em 2024 e 32 em 2025. Então um número, é o ápice, né, de prisões em tráfico de droga, por tráfico de drogas, realizada no pelotão de Rio Pomba. E também aumentando também o número de prisão dos foragidos da justiça, que também eram 5 em 2020, 12 em 2021 e alcançou 69 no último ano de 2025. E esse aumento, o que explica esse aumento, então, nessas prisões, né, de traficantes, de drogas, igual você mesmo já comentou, né, que teve esse aumento? O que explica? É o trabalho, né? É o trabalho das guarnições policiais, a troca de informação, é a gente procurar estudar o ambiente, passar informações também para escalões superiores, pedir apoio quando necessário ao 21º Batalhão, apoio do canil, apoio do helicóptero, como ocorreu na grande operação que a gente fez em 4 de novembro do ano passado. Então, o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário, e assim, uma equipe proativa, querendo buscar informações e trabalhar essas informações. Eu acho que não haveria outro caminho a não ser o aumento nesse número de prisões. Eu até aproveito sua palavra para realmente dar ênfase ao trabalho dos militares, que tem um comprometimento muito grande com a segurança. E aí, até há uns anos atrás, a gente tinha um dobro do efetivo que a gente tem hoje. E o nosso resultado hoje é muito expressivo em relação ao que foi há um tempo atrás, né? Então, assim, realmente ressaltar essa importância, principalmente da patrulha de operações, não só da patrulha de operações, de todos os militares que realizam policiamento de rádio patrulha diário, mas são militares que realmente a gente tem um efetivo enxuto, mas um efetivo muito qualificado, de militares muito comprometidos, militares muito leais, militares que realmente estão dispostos ali a enfrentar a criminalidade. E a questão do que o Nocelli citou do Ministério Público realmente faz uma diferença muito grande, um apoio do Ministério Público nas nossas atividades de segurança pública é fundamental para o êxito da ação, né? Nessa ocorrência que o Nocelli citou em novembro, 4 de novembro, né, a Operação Hércules, nós enviamos um relatório com bastante informação para o Ministério Público, e através do Ministério Público a gente conseguiu que fosse expedido mandado de busca e apreensão e prisão para alguns autores, apreensão de grande quantidade de droga. Então realmente é um parceiro que a gente tem, né, através da doutora Shermila, o Lincoln, Beatriz, outros que trabalham no Ministério Público, realmente faz total diferença para a nossa atividade. A gente faz nessa parte jornalística aqui na rádio, e algumas pessoas às vezes perguntam, está acontecendo tanta coisa em Rio Pomba, tanta apreensão, Rio Pomba está mais perigosa? É pelo contrário, né, tenente? Isso mostra um trabalho através desses militares ter ido para a rua. O senhor falou que o efetivo diminuiu, mas o trabalho aumentou e tem dado conta do recado e trazendo uma segurança maior para a população. Sim, com certeza. Eu até acompanho muitas das ocorrências, publicações eu acompanho, sempre tem alguém ali, quando acontece alguma coisa mais grave, Rio Pomba não era assim, porque quando acontece algum crime grave, acaba que todo o nosso trabalho que a gente realizou, ele vai um pouco para ladeira abaixo, levando em consideração a sensação de segurança, né? Por exemplo, no Carnaval teve aquela situação, né, do tiroteio. Então foi um episódio, lógico, isolado, mas que trouxe uma
a sensação de segurança pública foi muito abalada, né? A população ficou em choque com o que aconteceu, nunca tinha acontecido em datas anteriores, mas a sensação de segurança é um pouco subjetiva, né? Quando você tem um crime grave, ela prejudica muito, mas as ações que a gente faz positivas não geram tanto impacto. Então acaba que tem um peso e contrapeso ali um pouco injusto. Só que, se você for pegar por parâmetro, né, o nosso parâmetro hoje é registro, é números, né, de ocorrência, quantos furtos tiveram, quantas ocorrências de tráfico a gente conseguiu, quantos autores de tráfico prendeu, quantos autores de roubo a gente prendeu. Então, nos números, a gente fazendo essa comparação com os anos anteriores, o pelotão, a cidade, né, de Rio Pomba está muito mais segura, com certeza. Tenente, você tocou no ponto do carnaval, daquele episódio, enfim, que gerou essa sensação de insegurança. Como é que foi para o senhor e para toda a equipe da Polícia Militar viver aquele momento? Foi tenso, foi muito tenso. No dia a gente dividiu em duas equipes de policiamento, né? Uma equipe primeira para fazer o policiamento do Bloco do Pinico e uma segunda equipe no turno da noite para fazer o show que já é tradicional de ocorrer na praça, né? Eu estava no primeiro turno e o capitão Max, que é Juiz de Fora, vem apoiar nós, uma equipe de Juiz de Fora vem apoiar, e ele assumiu o policiamento à noite, né? E eu já tinha desativado, já tinha ido para casa, estava tranquilo, e de repente ele me liga e passa a situação, ó, teve um tiroteio aqui na praça, tem vários feridos, a princípio tem uma vítima em óbito, e ali já desmorona, né? Porque a gente faz um trabalho de prevenção e torcendo para que tudo dá certo. Lógico que tem muita coisa que foge do nosso alcance, tem muitos pontos vulneráveis, mas aí voltei para o turno para apoiar as equipes, até demonstrando assim, o comprometimento que a gente tem com a segurança pública de Rio Pomba. Eu não tinha obrigação nenhuma de retornar, até já estava no meu momento de folga, tinha equipes aqui de serviço para realizar todas as atividades, mas eu fiz questão devido à gravidade, né, de retornar para apoiar essas diligências para a prisão dos autores, e graças a Deus, lógico que teve uma vítima fatal, infelizmente, mas logramos isso, empreender 2 autores, inclusive a minha equipe, né, junto com o sargento Will Lima, a gente conseguiu identificar um dos autores evadindo pela rodovia, conseguimos abordar e fazer prisão, está preso até hoje, e de certa forma contribuir aí para que seja feita a justiça, né, e que seja reparado de alguma forma esse dano. O que o senhor comentou foi um episódio isolado, né? E que, por mais que tenha toda a segurança, né, às vezes fica difícil, delicado, né, sair fora de situações assim. Mas o importante é que a Polícia Militar vem desempenhando o trabalho de sempre trazer mais segurança para a população. Essa ocorrência foi realmente ocorrência grave e até após a ocorrência, né, infelizmente a gente começou a receber até estelionatários, né, informando que Rio Pomba estava sendo comandada por crime organizado, pelo Comando Vermelho, e aí passou a aplicar golpes nas cidades. A gente, na época, até a gente fez um vídeo, né, para informar a população que se tratava de golpe. E até hoje, né, todas as vezes que acontecem alguma coisa grave na cidade, alguma coisa que foge da normalidade da cidade, né, como teve mais recente, né, salvo engano, agosto do ano passado, teve uma ocorrência de um veículo que estava transportando droga de Juiz de Fora para Ubá e foi abordado aqui no trevo de Rio Pomba, né? Sim. E aí nessa ocorrência tiveram vários disparos de arma de fogo, e aí também da mesma forma a gente recebeu muita informação de solicitante alegando que pessoas do Comando Vermelho estariam afirmando que pedindo dinheiro para a população para soltar os autores que faziam parte do comando e que conhecia. Eles narram, o estelionatário, ele narra toda uma história, né? Aproveita do cenário de tragédia para justamente causar pavor na população.
E esses golpes, como é que a pessoa pode evitar cair em golpes assim? Esses estelionatários, a gente tem que se partir do princípio. Eu já atendi diversas ocorrências, Elias. E muitas vezes a vítima chega no quartel extremamente com vergonha. Porque na hora que ela cai em si, que ela foi vítima do golpe, ela fala, como é que eu pude cair nisso? Tantas vezes a pessoa me orientar, tanto um parente me orientou, não sei o que, eu já vi tanto reportagem, enfim. Mas o que a gente sempre fala, o estelionatário, ele não é um criminoso qualquer, ele é uma pessoa que possui uma vantagem muito grande na lábia, e ele utiliza uma pressão muito forte na pessoa. Então você não tem que, se caso você se tornar vítima de um estelionatário, você não tem que sentir vergonha, sem correr atrás de fazer dos procedimentos legais, registro de ocorrência, cancelamento de cartão, de redes sociais, para você não causar um prejuízo maior. Tentar diminuir os prejuízos. E os estelionatários hoje, com o advento da internet, dos celulares, dos aplicativos, os golpes estão das maiores formas, né? Vai daquele golpe simples do sequestro, que muitas vezes a pessoa recebe, pai, mãe, sou eu, irmão, uma pessoa passando por ser uma pessoa da sua família que acabou de ser sequestrada, que era o mais famoso, aos golpes mais modernos hoje, né? De envios de link. Eu fiz uma relação aqui, Elias, eu gostaria de passar para a população dos principais golpes que estão sendo utilizados hoje, né? Fica à vontade. Então, hoje, o golpe do WhatsApp clonado, que também é utilizado nas outras redes sociais, principalmente Instagram e Facebook. Então, o criminoso invade ou duplica a conta de uma determinada pessoa. E aí ele solicita dinheiro aos contatos da vítima. Nós não temos ainda a informação de como que ele consegue fazer isso. Mas que isso existe, todos sabem. E as pessoas lá na rede social, de posse da rede social dessa vítima, ele pode postar qualquer coisa, vendas de imóveis. E o mais importante, que chama mais atenção, que a população deve tomar cuidado, os produtos com preço muito abaixo do mercado. Não existe café de graça. Então a pessoa tem que tomar cuidado, porque ela, às vezes uma TV de R$1.000 está sendo oferecida por 500, 400, 300, nós temos que ter o cuidado de desconfiar. Então temos também o golpe do Pix, né? Que é o falso pedido urgente. Então a pessoa, de posse de um WhatsApp clonado, ela passa por seu amigo, por um amigo da vítima, né? Parente ou chefe, né? Alguém do trabalho, e alega emergência, só preciso pagar uma conta agora. E é sempre na lábia, não é nesse tom de voz que eu tô falando, não é com esse linguajar, é uma pressão psicológica muito grande, é uma lábia muito forte, e a pessoa acaba se envolvendo naquela conversa e esquece de cuidados, de pegar o telefone, de ligar para a pessoa e tipo, liga para fulano de tal, pergunta se está precisando disso mesmo, que são cuidados necessários para não cair nesse tipo de golpe. Falsos anúncios nas plataformas, OLX, Marketplace, principalmente do Facebook, o Marketplace, essa questão que eu falei dos produtos com preço abaixo do mercado, as pessoas, um ponto que pode chamar a atenção para o golpe é que os golpistas exigem sempre o pagamento antecipado. Só que não é desse jeito que eu estou pedindo, é sempre com uma lábia, é sempre com uma conversa, e a pessoa acaba caindo. Então tem que tomar cuidado. Porque após o pagamento, eles somem, eles desabilitam contas, eles bloqueiam contatos. O falso atendimento bancário está acontecendo muito, Elias. Eu não sei se você reparou, algumas ligações que vêm para o seu celular, vêm com o nome de instituição. E às vezes aparece lá Banco do Brasil, e você acha que é o Banco do Brasil que está te ligando, mas é alguma forma que os criminosos já conseguiram elaborar para gerar esse nome no seu celular. E aí a pessoa faz o atendimento, e aí ele se passa por gerente da instituição e fala que você está com uma pendência, uma fraude no seu cartão. E aí te induz a passar senhas, a realizar transferências, né? Então é mais um tipo de golpe. Tem um que chama, o nome em inglês é phishing, que é e-mails, né? SMS também, com links falsos. Gente, muito cuidado
com link. Hoje os golpes mais elaborados estão sendo vêm através de links. Então pode estar dentro de uma conversa no Facebook, pode chegar no seu SMS ou no seu e-mail, a pessoa clica e você perde o controle do seu celular ou do seu notebook e a pessoa passa a controlar tudo que tem ali dentro. Então ela tem acesso às senhas, ela consegue talvez acessar a sua conta bancária através do celular ou através do notebook. Golpe da falsa entrega. Recebe uma mensagem falando que você está com uma entrega pendente e aí manda o tal do link malicioso para fazer você clicar. Golpe do falso parente também, às vezes a pessoa não me pergunte como, mas ela consegue exatamente, isso eu já fui vítima. A pessoa pegou a foto do meu contato do WhatsApp, colocou em um outro número e mandou mensagem para minha mãe, na época ela estava viva ainda, falando: ó, mãe, mudei de número e tal, salva esse número. Para minha sorte, a minha mãe, ela tinha uma dificuldade muito grande com as novas tecnologias, né? Já era de idade, ela fez o certo, me ligou. Que negócio é esse? Você trocou de número aí? E ela nem percebeu que ela ligou pro meu número mesmo. Eu falei: não troquei de número não e tal. Aí pedi para falar com alguém lá que pudesse mandar um print. E aí eu vi que tinha uma pessoa tentando se passar por mim para tentar receber o dinheiro, pegar dinheiro da minha mãe. Então, gente, recebeu uma mensagem pedindo dinheiro? Respira, pega o telefone, faz a ligação para a pessoa, tenta falar com a pessoa, ou se é o seu vizinho, se é seu parente, chama a pessoa, vai lá na casa da pessoa para ver se ela está realmente precisando desse apoio. Promoções e prêmios falsos. É o antigo golpe do bilhete premiado, que as pessoas ficavam em porta de loteria tentando passar o golpe nas pessoas. Hoje eles conseguem fazer isso em plataformas também. Então eles falam que entram em contato falando que você ganhou um sorteio, eles exigem um pagamento para liberar essa premiação para você, e aí a pessoa faz um Pix para essa pessoa e aí é bloqueada e vê que cai em golpe. Falso emprego, renda extra, promessas de ganhos fáceis. Eles te cobram uma taxa para você entrar no esquema desse emprego, e aí pode até te dar algumas tarefas iniciais ali para você ter a percepção que se trata de uma coisa séria, mas aí a partir do momento que você faz o pagamento por esse investimento, por esse estudo, por esse acesso a esse emprego, você é bloqueado. E temos o golpe do investimento falso, que é a famosa pirâmide financeira, que as pessoas têm que tomar muito cuidado com quem as procura oferecendo rendimentos acima do que está feito no mercado. Isso daí eu já presenciei também como pessoa física, né? A pessoa chega às vezes com um carro muito bonito, aparentando estar bem de vida, e te oferece entrar nesse esquema que vai te render um dinheiro, às vezes 10% do que você investir por mês, uma coisa totalmente fora do que é rotineiro, né? E as pessoas acabam vendo aquilo dali e não percebem que estão sendo vítima de golpe. E recentemente aconteceu um fato também que repercutiu aqui em Rio Pomba, é o golpe do namoro também. Pessoas utilizando fotos de mulheres muito bonitas, ou até de homens mesmo. Eu não presenciei ainda uma mulher vítima desse golpe, mas homens, né? Supostas mulheres entram em contato com esse homem, e aí troca conversas e fotos e mensagens, e depois de um determinado momento de intimidade, de algum período ali de conversa, surge um outro número se passando como marido da mulher e falando que vai passar o nome dele para o comando vermelho, e a pessoa até esquece que passou informações demais para aquele primeiro contato, e ele fala: não, mas ele sabe onde eu moro, ele sabe meu nome. É claro, você mesmo passou na conversa, e fala que é de alguma organização criminosa, que vai mandar pessoas de outra cidade vir aqui matar, e gera um desespero muito grande na população. E as nossas orientações, Elias, a gente assim fala: muita urgência, muita pressão é um forte indício de golpe. Pedido de dinheiro fora do padrão, a pessoa nunca te pediu dinheiro, ou raramente, ou está te pedindo um valor muito acima do que ela comumente pede, também é um indício de golpe. Links, não cliquem em links.
tomem muito cuidado onde você está acessando. Já vi pessoas que estavam vendo uma postagem de Facebook sobre alguma coisa referente à profissão dela, e ele estava interessado naquilo dali, e no meio tinha um link, e ele clicou naquele link e se tornou vítima de estelionato. E mantenha sempre atenção a essa mudança repentina do número do contato. A pessoa fala, mudei meu número do contato, entra em contato com o número antigo, ou só passa informação para esse número de contato depois que você tiver um contato pessoal com a pessoa e confirmar realmente que ela mudou esse número. Sempre faz a ligação. A gente parece que hoje acostumou tanto com os aplicativos, né, Elias, de mensagens, que a gente esquece que o telefone faz ligação. Faça a ligação para a pessoa, né? E o mais importante também é criar mecanismos de segurança no seu celular. Então, ativar a verificação em 2 etapas, né? Que são 2 métodos diferentes de autenticação do seu celular. Então, às vezes a pessoa tem acesso à sua senha, mas não vai ter acesso ao segundo dispositivo de autenticação, e aí não vai conseguir acessar seus dados pessoais. E o mais importante, não compartilhar dados pessoais, dados de segurança, código de segurança, informações pessoais, senhas, é o mais importante. E sempre que você se tornar vítima, não ficar com vergonha, porque nós que trabalhamos na área de segurança pública, a gente sabe que a lábia que esses estelionatários têm, e também a pressão psicológica que eles fazem. Então, procure a Polícia Militar para receber as orientações que são devidas, para que você possa minimizar ao máximo o seu prejuízo. Sem dúvida, sargento. Obrigado pelas informações. Às vezes até no momento, né, a pessoa está atendendo e tanta coisa acontecendo, e quando ela vê, ela já está caindo na lábia. E caindo nessa lábia, ou não caindo, ela tem que procurar a Polícia Militar? O importante do registro policial para a pessoa é quando ela se torna vítima, porque ela vai ter que correr atrás de tentar recuperar esse valor que ela perdeu, né, o patrimônio que ela perdeu. Para a Polícia Militar, é importante a informação em si. Então, mesmo que a pessoa não se torne a vítima, ela não tenha um prejuízo, é importante que ela passe a forma com que se deu para a Polícia Militar, para que a gente possa, através dos nossos canais, informar a população, porque às vezes é um golpe novo que está chegando, que a gente está sempre buscando tá à frente dos criminosos, mas às vezes é uma forma nova de abordagem que a gente não conhece, e que a gente, por ser uma instituição tão grande e com a capilaridade tão grande, está em todos os municípios de Minas Gerais, a gente possa orientar a população mineira para que essas pessoas, outras pessoas desavisadas, não se tornem vítimas desse tipo de golpe. O tenente chegou a falar sobre a questão, o pessoal ligou, isso em Rio Pomba, naquelas grandes ações, operações da Polícia Militar, o pessoal fez muito isso, né? Ligando para os comércios, olha, aqui é do Comando Vermelho, isso ocorreu muito aqui em Rio Pomba. Exatamente, a gente recebeu bastante solicitante informando exatamente isso. E foi o que eu mencionei, né? Eles aproveitam de um cenário de tragédia, de uma ocorrência grave, para, através desse cenário, intimidar as pessoas e falar que realmente o Comando Vermelho se instaurou em Rio Pomba, e aí a pessoa naquele pavor, naquele medo, acaba fazendo alguma transferência indevida, e depois que cai em si que na verdade era um golpe, não tinha nada de aquelas informações eram totalmente inverídicas, né, que caiu em uma fraude, né? Tenente, o senhor está à frente da polícia em Rio Pomba, tem quantos anos? Tem 8 anos que eu estou. 8 anos. À frente. Hoje o senhor pode afirmar que a população pode se sentir mais segura desse trabalho realizado há 8 anos, colocando mais policiais na rua, tendo essa questão da comunicação do 190 que a gente já falou, e outras ações que a Polícia Militar desenvolveu? Não, com certeza. Apesar da situação que eu mencionei de efetivo, se comparado a uns anos atrás ser reduzido, hoje a Polícia também Militar tem implementado muita tecnologia que ajuda a gente nas nossas missões, né? Então, a própria nosso quartel hoje tem acesso ao olho vivo da cidade, então a gente consegue monitorar. O Nocelli citou a questão
do aumento exponencial do número de mandados de prisão. Então a Polícia Militar também tem um aplicativo de reconhecimento facial, e isso contribuiu para identificar autores que, por exemplo, são de outras cidades, estão passando o nome falso. Então, se ele tiver com mandado de prisão e tiver cadastrado no sistema, o sistema da Polícia Militar vai identificar que se trata de um indivíduo com um mandado de prisão aberto. Então, assim, a tecnologia hoje, apesar do efetivo reduzido se comparado aos anos anteriores, a tecnologia apoia muito as nossas ações. Então, com certeza, você perguntou se a população pode se sentir mais segura. Com certeza, sim. As nossas ações têm surtido efeito, né? Tanto ações relacionadas a crimes mais graves, como o tráfico de drogas, quanto crimes menos graves, que é o furto, mas que também geram temor à população, geram uma preocupação, porque ninguém quer ter a vítima de furto. Muitas vezes chega em casa e depara com a casa toda revirada, e é uma sensação mesmo de vulnerabilidade, é uma sensação muito ruim. Então, assim, a população de Rio Pomba pode contar com o efetivo dos militares do 4º pelotão, né, pelotão de Rio Pomba, e a gente está à disposição para qualquer diligência, qualquer solicitação que chegue até nós relacionada à segurança pública. E relacionado a essa segurança, que graças a Deus, por esse empenho, né, as pessoas podem se sentir mais seguras. Mas na visão do senhor, o que o senhor enxerga que ainda pode melhorar na segurança pública em Rio Pomba ou na região? O que o senhor enxerga que dá para fazer para melhorar? Eu citei a câmera do Olho Vivo. É um sistema que precisa ser ampliado, né? A gente tem câmeras do Olho Vivo com leitor de placa de veículos, que garante da gente ter conhecimento de veículos que foram furtados, roubados, que estão transitando em Rio Pomba, e isso já contribui sobremaneira às nossas ações, entre outras, né, atividades. Mas tem muitos pontos ainda que merecem uma ampliação melhor, né, para a gente atuar de melhor forma, né? Mas isso a própria gestão da Prefeitura Municipal já está se mobilizando para aumentar. Inclusive, a gente fez uma reunião recente, né, para passar os pontos que são interessantes para a gente fazer essa ampliação. Então, já um programa da Prefeitura essa ampliação do Olho Vivo na cidade. As câmeras de monitoramento, Elias, elas são fundamentais, e com certeza numa prefeitura no mundo que vai conseguir cobrir a cidade inteira de monitoramento. Então, muitas vezes a Polícia Militar depende da população para que tenham acesso à câmera residencial que a pessoa possui, e a disponibilização dessas imagens, e muitas vezes a população fica com receio, meu nome vai estar relacionado, e muitas vezes a gente só quer o fiapo para puxar a ocorrência. Então, recentemente nós tivemos uma ocorrência de roubo na cidade, e a gente acabou a entrevista com a vítima sem saber, não sabíamos onde ir. E a gente pediu um acesso a uma senhora, a uma câmera a câmera de monitoramento da casa dela, e lá nós conseguimos identificar o veículo que foi utilizado no roubo. E aí nós fomos fazendo um trabalho de ligando pontos e buscando mais imagens, e a gente pegou todo o procedimento dos autores, o que gerou no futuro a apreensão do veículo e a identificação de um dos autores. Então, assim, por muitas vezes a Polícia Militar vai bater a sua residência pedindo apoio, acesso às suas imagens. Então a gente pede à população de Rio Pomba, que nunca se furtou em nos ajudar, mas que sempre que solicitado, se possível, que entregue que mostre essas filmagens aos policiais militares, porque a gente está ali naquele trabalho de formiguinha, tentando achar o fiapo da ocorrência para poder ajudar alguém que se tornou vítima de algum crime. Então, é um recado muito importante, é uma questão assim que traria uma melhoria também muito grande nas nossas ações também. E não só você citou a questão de pessoas ajudarem com as câmeras residenciais.
eu até amplio essa ajuda à polícia militar, porque muitas das vezes a pessoa tem conhecimento que o tráfico está ocorrendo num local, tem conhecimento do autor que praticou um determinado crime e fica um pouco receoso de passar. Até então essas informações são muito interessantes para a gente. A pessoa talvez não quiser passar por medo de represália, pode ligar no 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e não tem identificação nenhuma através desse número, então a pessoa pode passar todas as informações que tiver, vai chegar até a gente as informações, mas sem qualificação da pessoa que passou o telefone. A gente não tem essa informação. O único exclusivamente que chega para a gente são as informações que ela repassou através do Disque Denúncia. Então a população ajuda muito também a gente recebe também muita denúncia via 181, mas eu quero ainda ampliar essa para quem muitas vezes a gente faz uma operação e depois de algum tempo vem alguém e fala assim, na verdade não só ali que estava acontecendo o tráfico, mas local tal também. Então a pessoa já tinha aquela informação ali há muito tempo, mas não passou para a polícia, não se preocupou. Então, sim, a própria Constituição prevê, né, a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Então, muitas vezes a população vai ter mais conhecimento da gente, né, morando próximo a determinados locais, pontos de droga, do que os militares mesmo. Então, as informações são muito essenciais para nossa atividade. Certo, tenente. E um tema muito importante são crimes cometidos por menores. O que os pais precisam saber sobre esses crimes praticados dos menores? Um pouco sobre tudo. O que o senhor pode comentar a respeito? Crimes praticados por menores? Por menores. Infelizmente, hoje a gente tem uma legislação que é muito vulnerável, né, em relação a menores. Os autores têm alguns suspeitos que estão praticando roubos, não só em Rio Pombo, como tiveram recente, mas na região toda, de menores, e infelizmente a nossa legislação não tem uma eficácia em relação a frear essa atuação desses menores, né? Infelizmente, só quando eles praticam um crime muito grave, que aí sim vão ficar internados, mas do contrário, é muito difícil que um jovem permaneça, um menor de idade permaneça cautelado por conta de um crime de menor gravidade. E essa situação é uma situação que preocupa a gente, porque não tem, por mais que a gente vai atuar, vai fazer a apreensão do menor ali, a gente sabe que vai passar 2, 3 dias, ele vai estar de novo nas ruas cometendo crimes. E assim, aí muito passa pelos pais, né? Questão de educação, de caráter. Então, se o pai está verificando ali que o jovem está com menor de idade, está andando com influências erradas, então orientar determinados horários também da noite. Então, hoje você infelizmente tem que ter um controle, né, de quem que seu filho está andando, para onde que ele está indo, o que ele está fazendo. Não pode deixar, infelizmente, não pode deixar o filho solto hoje, porque o mundo tá muito perdido. Hoje tem uma influência muito negativa, né, nas ruas. Então tem que ter esse controle efetivo por parte dos pais para evitar que ele entre no mundo da criminalidade. Depois que entrou, é difícil de ele voltar, né? Principalmente relacionado ao crime relacionado a drogas, né? A gente vê esse menor que o Nocelli citou, que era um menor que cometia muitos furtos aqui em Rio Pombo, dificilmente ele vai ser recuperado. Ele estava numa situação de dependência química muito alta e ele entrava em abstinência, ele ia furtar para comprar mais droga, né? Nesse caso específico, junto ao trabalho da promotoria, vocês conseguiram internar o jovem. Exatamente. Conseguimos internar. Mas foram várias infrações. População, dar um sossego para a população em relação aos crimes, né? Muito se fala, o jovem, logicamente que o jovem tem que ter seus direitos ali reservados,
mas a população de bem também não pode sofrer com... Tem uma frase muito clichê, né? Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Então, se a gente está poupando aquele infrator ali contumaz, ele realmente vai voltar a cometer crime. Se a gente não consegue uma ação mais eficaz, como a internação desse jovem, ele ia ficar cometendo crime enquanto não houvesse uma resposta mais eficaz. E isso não só para menores de idade, como para os maiores também que cometem crimes e respondem, né? A gente teve recentemente a morte de um militar, né, Sargento Rodrigo, em Campo Belo. Teve em BH também, que até mudou a lei, né? Um infrator que estava na saída temporária e ceifou a vida de um militar em BH, se não me engano foi em 2024. Sim. Sargento Dias, né? Sargento Dias em 2024. Então, essa frase, apesar de ser um clichê, ela realmente é uma frase que faz totalmente sentido. Se a gente não tiver uma ação eficaz contra o crime, deixar realmente o autor respondendo, o autor preso, ele vai continuar cometendo crimes, né? Por isso também a importância, né, das denúncias, né? Tanto pelo 181 ou pelo canal mesmo, né? 190, direto com a polícia, enfim, a forma de chegar até os militares. Tenente, tem algum crime que a população acredita que talvez seja simples, mas grave, mais sério? Isso não tem tanto problema, e vai deixando, e, por exemplo, né, a questão de vou até citar, né, um que é muito grave, que eu percebo que às vezes a gente traz tantas informações de cidades maiores e às vezes das cidades menores a gente acaba jogando para debaixo do tapete, que é sempre algum familiar, abusos infantis, né? Ou alguma coisa tão simples, só falou que tá bonita, só pôs a mão no cabelo da menina ou do menino, e vai jogando como simples, mas é grave. Crimes dessa maneira que eu gostaria que o senhor pudesse pontuar. Não, com certeza. E é um crime que realmente gera uma comoção, né? Até pra gente mesmo. Muitas vezes a gente vê uma criança sendo violentada, abusada sexualmente, é muito triste. Talvez essa criança vai levar esse trauma para a vida toda, né? E aí nesse viés é interessante, é importante que os pais tenham um controle maior dos seus filhos, saibam com quem eles estão andando, para onde eles vão. Recentemente a gente fez até inclusive um crime dessa natureza, e a maioria das vezes que acontece o crime de estupro de vulnerável, a maioria das vezes é no âmbito da própria família. Infelizmente, a gente tem percebido que esse crime é um crime que a gente não tem como, a Polícia Militar não tem como prevenir, porque até a própria família acredita que ela está com um parente, ela está segura, ela está com um amigo próximo, ela está segura, e muitas das vezes acaba acontecendo uma tragédia, né? De a criança sofrer um abuso de uma pessoa que tá próxima. Então, observar se a criança ali ela tem algum receio de ficar sozinha com algum determinado familiar, verificar se ela mudou algum tipo de comportamento, se ela está mais triste, se ela voltou de algum lugar mais triste. Então, isso tudo tem que ser observado para a gente tentar evitar e ter a máxima cautela para a gente conseguir resguardar a integridade física, a saúde mental das nossas crianças. Elias, eu queria fazer uma observação. Primeiro, aos pais, a relação menor-autor. Até os 10, 12 anos, para quem conhece a minha carreira, sabe que eu trabalhei dentro de escola, fazendo palestras, aplicando o ProERD. Então, até os 12 anos de idade, o filho vai apresentando sinais de desvio de caráter, e a gente, no grito, na base da força, até dentro da escola mesmo, a presença policial, a gente consegue fazer com que aquela criança se cale e nos escute, e a gente chama atenção. Só que aquela criança, ela fica muitas vezes
boa parte do dia abandonada na rua. O pai não sabe onde aquela criança está. E aí, quando essa criança ela ultrapassa ali a casa dos 12 anos, que ela vai se tornando um adolescente e ela vai pegando massa muscular, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais alta, o pai perde o controle dessa criança. E aí deságua na polícia militar, que tem que fazer o trabalho de repressão contra o menor. Então, pai, mãe, hoje o seu filho está com 8, 9, 10 anos, você acha que você não precisa se preocupar porque ele ainda é uma criança? É ali que você vai começar o seu controle com ele, para quando ele tiver 13, 14 anos, você conseguir controlar. Porque é muito comum a gente chegar numa ocorrência que tem um menor autor e a mãe fala, eu não tenho controle sobre ele mais. Você não perdeu o controle sobre ele naquele momento, você já deixou de ter aquele controle quando tinha 8, quando estava fácil de fazer esse controle. Então acompanhe o crescimento, converse sempre com seus filhos. Agora, voltando a esse assunto que você tocou, Elias, da questão dos crimes sexuais que pode ocorrer dentro do seio familiar, eu gostaria de deixar claro também que o Código Penal brasileiro, ele traz que crimes sexuais envolvendo criança e adolescente menor de 14 anos não independe da vontade da criança. O que ele quer dizer? Que a criança menor de 14 anos ela não consegue determinar o que ela quer ou não em relação ao sexo. Teve um caso que aconteceu no Brasil agora há pouco. Sim, né? Sim. E então eu vejo hoje muitos pais autorizarem namoro de menores de 14 anos e que deixam os filhos à vontade para poder praticar o que quiserem, e eles não sabem que eles estão apoiando e talvez se tornando coautores de um estupro de vulnerável. Porque se uma menina menor de 14 anos ou um menino menor de 14 anos ele praticar sexo e isso chegar até o ouvido das autoridades, a pessoa com quem praticou, ela está cometendo crime de estupro de vulnerável, independente se a menina de 13 anos com 2 metros de altura falar que quis, pela idade. Então isso é muito importante deixar para a população que até os 14 anos ela não tem direito de determinar nada com relação à questão sexual. E até para pessoas que estão se envolvendo com menores de 14 anos, que se chegarem até o ouvido da autoridade, ou talvez os pais não sabem, mas aquela pessoa está se envolvendo com uma menor de 14 anos. Se houver qualquer ato libidinoso com aquela menina e as autoridades ou os pais tomarem conhecimento e acionar a polícia militar, por mais que a menina fale na frente, em sede de delegacia lá com um delegado que não, eu queria, não pode. O Código Penal traz que não pode. E quanto à questão dos pais, para identificar, o tenente foi muito claro, né? Essa questão da mudança repentina de comportamento, o isolamento, o medo de uma determinada pessoa ou de ir num determinado local, o uso excessivo e o secreto de celular. Eu acho que isso é importante, os pais terem acesso ao celular da criança, não é invasão de privacidade, é um cuidado que você está tendo, porque ali a criança está muito vulnerável. Avalie se o seu filho tem se ele está apto a ter um celular com tantos aplicativos de mensagem, com tanto acesso, com a porta aberta ao mundo, para ver se tenha controle, se ele tá, o que ele está conversando, com quem ele está conversando, presença de presentes, dinheiro com seus filhos e principalmente também a questão de presença de conteúdos inadequados. Então acompanhe o uso da internet, das redes sociais, oriente a sua criança a não conversar com desconhecidos, ensine, principal, não enviar fotos íntimas e tente sempre estimular o diálogo com seu filho desde os 6 anos, dos 8 anos, dos 10, porque realmente a idade dos 12, 13, 14 anos é muito difícil, são anos de rebeldia normal que toda criança passa. E então, assim, se você tiver um caminho mais aberto, mais amplo, mais limpo com a sua criança, vai ser talvez mais fácil de você cuidar dela e proteger ela de todo esse mal. Um critério, você falou muito bem, um critério absoluto, né? Objetivo absoluto, não tem o que questionar em relação à idade.
E até complementando, qualquer tipo de ato libidinoso. Então, talvez alguém vai pensar ali, não, é só se eu praticar sexo propriamente dito que vai ser o estupro de vulnerável. E não, é qualquer tipo de ato libidinoso. Se inclusive mandar uma fotografia de um nudes para uma criança de menor de 14 anos pode até configurar também esse tipo de crime. Então, qualquer tipo de ato libidinoso com menor de 14 anos vai configurar. Você mencionou de um caso recente, que gerou muita repercussão negativa por parte do judiciário, que deu uma decisão entendendo, fundamentando que não já tinha uma relação ali consensual, e justamente depois eles até voltaram atrás, voltou atrás, que realmente entendeu que o menor de 14 anos ele não tem a consciência de que aquele ato ali é um ato ilegal, é um ato por parte do maior de idade ilegal. Ele não tem consciência corporal do que significa aquele ato sexual. Então essa norma é justamente para proteger a criança, proteger o adolescente de sofrer esse tipo de abuso, E em casos de suspeita e de confirmação dos pais, aciona imediatamente o 190, procure os órgãos de apoio, o conselho tutelar, delegacia mais próximo da Polícia Civil também para fazer a denúncia. E também, a exemplo do Disque Unificado de Denúncia 181, também tem um Disque Nacional de Denúncias referente a essa questão de estupro, de sexo, que é o Disque 100. Então, Disque 100, 100. E você também consegue ter um atendimento, porque essas denúncias elas podem salvar a criança, os crimes sexuais contra menores são muito graves, são silenciosos e muitas vezes ocorrem dentro do convívio da família. Eu tive uma experiência, eu estava até preparado para perguntas, qual foi a ocorrência mais complicada? A gente às vezes rola com um meliante na rua, envolve ocorrência de disparo de arma de fogo e tal, mas uma ocorrência que me deixou bastante triste foi quando a mãe nos procurou com a filha. A filha tomou coragem de contar que ela estava sendo molestada por um parente próximo do pai, e a filha não conversava com a gente porque ela estava totalmente envergonhada e novinha, muito nova, e a gente tentando conversar com a mãe para tirar da filha para poder fazer o boletim de ocorrência, porque é um boletim de ocorrência complicado, exige muitas perguntas, e o pior de tudo foi quando a mãe pediu apoio para que nós conversássemos com o pai da criança, porque o pai era uma pessoa extremamente nervosa e a pessoa que tinha praticado o crime era próximo ao pai. E aí foi uma situação assim, graças a Deus abençoou as palavras, eu consegui transmitir a mensagem para o pai sem despertar uma ira tão grande, e porque dali pode gerar um suicídio do próprio pai por talvez se achar que não cuidou direito da filha, ou então o pai procurar o autor e matar o autor. Então pode desencadear diversas outras ocorrências e se tornar um crime de repercussão talvez até nacional. E graças a Deus assim a gente conseguiu fazer essa condução da melhor maneira possível que podia, a partir dali, a partir do momento que a gente recebeu aquela denúncia. Você falou um ponto positivo, um ponto interessante, que a menina contou para a mãe, e tem muitas, tenente, também que tem essa dificuldade. Quando a pessoa já tem um entendimento, tá ali nos seus 8, 9, 10 anos, tá percebendo essa situação, mas às vezes tem dificuldade de falar com a própria mãe ou com o pai, talvez teria uma outra possibilidade de começar com a amiga ou com a professora até chegar à polícia militar? O que vocês poderiam falar a respeito assim, para essas pessoas que talvez, essas crianças, essas vítimas que estão, de alguma forma vão ter acesso a essa informação que a gente está falando aqui, quem elas podem procurar se elas tiverem um pouquinho mais de dificuldade de falar com os pais, por exemplo? Você deu um exemplo aí, e coincidentemente a última ocorrência de estupro que nós tivemos aqui na cidade, ela foi denunciada à diretora da escola.
Então a pessoa estava na escola e procurou a diretora da escola para contar o ocorrido. Então as crianças ela tem pessoas próximas a elas que podem ajudá-las. Então às vezes é um padrinho, uma madrinha, uma diretora da escola, uma professora de catequese ou de cunho religioso que a pessoa tem acesso, um pastor, pode procurar as organizações, as instituições, a polícia militar, um policial militar na rua, ou a polícia civil, a delegacia de polícia civil, e o principal, né, que é o órgão que foi criado para apoiar a criança, é o Conselho Tutelar, né? Além de ter hoje também no município o CRAS, que também está ali, tem pessoas ali aptas a receber esse tipo de denúncia. Então, assim, é procurar pessoas que estão trabalhando em órgãos, né? E pessoas qualquer pessoa que a criança sinta um mínimo de confiança, porque hoje tá tão latente que a população já tomou essa consciência de, quando recebe essa denúncia, fazer esse acionamento rápido. Então, procure qualquer pessoa que a criança sinta minimamente um mínimo de confiança. Essa é a orientação. É muito difícil até para criança, e muitas das vezes acaba que eu tenho certeza que não chega, ela fica tão envergonhada, né, com a situação, ela se sente muitas das vezes culpada por aquilo ter acontecido, contribuído de certa forma, ela não entende ainda o que aconteceu direito. E realmente é uma situação muito delicada de ela encontrar alguém, se é uma pessoa que é próxima dela, praticou um fato contra ela, né, um crime contra ela realmente sente um pouco vulnerável, no sentido de, se eu não posso confiar no meu tio, no meu primo, alguém parente que é próximo, eu vou confiar em quem, né? Então, justamente isso que o Nocelli falou de as autoridades, a diretora, né? Essa que citou a diretora da escola que a gente recebeu na última ocorrência, identificar realmente uma pessoa que ela consiga tenha a clareza, tenha a consciência de que vai conseguir ajudar ela de alguma forma. Eu tenho certeza que se ela passar essa questão para qualquer pessoa adulta que esteja num círculo ali de legal, né, a diretora, uma professora, dentro da igreja, né, um pastor, um padre, tenho certeza que alguém vai chamar essa responsabilidade, vai conseguir ajudar ela, vai acionar a polícia militar, acionar a polícia civil e os órgãos de segurança competentes para estar ajudando ela. Os senhores acreditam que o número de ocorrência que é realizado seja muito maior, os crimes, e acabam que a família... É uma cifra negra, deixando, né? A gente não tem nem como mensurar, porque justamente, como é que você mensura uma coisa que não chegou nem ao nosso conhecimento, né? Mas eu acredito que a cifra negra é bem alta. A gente vê muitas operações por parte até de outras polícias, Polícia Federal, fazendo apreensão direta, né? A gente vê de pessoas ligadas ao tráfico de exploração sexual de criança, né? Então a gente percebe que realmente é muito maior do que os números que a gente registra, é muito maior do que a gente imagina. Então até por isso é importante a gente estar repassando para os familiares, até para as crianças também saberem como atuar nessa situação de alguma forma, né? Eu acho que é difícil para ela entender, mas se ela souber que ela pode passar essa informação para alguém e que através dessa pessoa ela vai ser ajudada, acredito que já é o suficiente para a gente iniciar um trabalho, né, de prevenção, iniciar um trabalho de repressão a essa modalidade criminosa. E para as meninas, também tem as policiais femininas que, né, talvez Sim. consigam ouvi-las, né? Sim. Com um pouquinho mais de facilidade, Sim, né? Com certeza. Eu, no início, quando eu cheguei recente aqui, a gente teve um caso também, já tem quase 3 anos, teve um caso dessa natureza, e era o padrasto da menina, e aí, à época, a Sargento Aline trabalhava com a gente na administração do pelotão, e eu vi que a menina estava um pouco insegura de passar ainda. A mãe percebeu, e foi exatamente isso que a gente passou. A mãe percebeu que ela estava com atitudes diferentes, não queria ficar na casa do padrasto,
e sozinha com ele, né? E aí até que um dia ela resolveu contar o que estava acontecendo. E nesse dia eu percebi, assim, que ela não teria a confiança de passar para mim. Eu solicitei a Aline e ela conversou com a menina para entender o que tinha acontecido, e realmente se tratava de uma situação ali de estupro de vulnerável, e a gente fez a ocorrência, fez a prisão do autor e deu relativamente certo, né? Sim. Sabe que eu vejo que é de extrema importância, algo que mudou muito com os anos? Eu não, porque assim, eu fui criado no OCL, né, sabe, lá em Silverânia, minha casa era em frente à polícia, então sempre assim, a gente estava muito próximo dos policiais, mas eu conheço colegas que tinham medo da polícia, e já vi uma situação lá na minha cidade, de uma criança que estava sem saber onde o pai tinha ido, morava na roça, e quando a gente foi solicitar não, vamos pedir o policial para conversar, tal, vai te levar lá, vai te ajudar, a criança, não, polícia não, a polícia prende, e muita gente antigamente punha isso na cabeça das crianças, a polícia vai prender, se você fizer isso a polícia te carrega, né? E hoje a polícia é muito próxima, a polícia está nas escolas, vocês se aproximaram mais da população e consequentemente isso vai trazer também possibilidade de trazer resultados contra crimes contra os nossos pequenos, né? Com certeza, você foi perfeito na sua colocação, realmente tinha esse viés de que, se fizer bagunça a polícia vai te prender, e acaba que gera na criança aquela sensação de não posso contar com a polícia porque ela vai me prender, a polícia seria uma coisa negativa para ela. Já cria um afastamento à distância, né? Já né? cria um afastamento com a criança. Então, a gente vê hoje justamente o contrário, a gente orienta quando a gente vê essa situação, não fala dessa forma porque acaba que gera um afastamento. Eu sei que é uma brincadeira, mas isso a criança ainda não entende que a polícia na verdade é amiga da população, que está para apoiar, para ajudar a população. E hoje a polícia trabalha muito nesse sentido de proximidade com a população, né? É um viés policiamento comunitário, né, preventivo. Até aqui na rádio mesmo a gente tenta transparecer essa forma de trazer a população junto com a gente, de colaborar com as nossas ações, passando informações, e é importante que seja transparecido isso para a criança também, que a polícia militar ela é amigo da população e não tá ali para efetuar a prisão, né, fazer qualquer tipo de mal para a criança. Tenente, o Nacelli comentou a respeito de uma ocorrência que de certa forma deixou ele um pouco abalado. O senhor já passou por alguma ocorrência que mexeu com o senhor? Que eu imagino o seguinte: o trabalho é uma correria no dia a dia e acontece diversas situações, e às vezes é até difícil tirar uma determinada ocorrência, alguma determinada situação, e de não deixar chegar em casa. O senhor já chegou indo para casa abalado com alguma situação, com um crime, que falou, nossa, como é que o ser humano teve coragem, né, de realizar essa situação? Esse tipo de ocorrência o Nacelli mencionou, para mim também é o tipo de ocorrência que a gente leva, que é principalmente para mim, eu tenho filha pequena. Então eu fico, lógico que a gente tenta, o que você falou, tenta tirar, acabou o serviço, vai para casa, mas não tem como desligar 100%, né, do que você vivenciou ali. Acaba que de certa forma isso vai ficar na sua memória um tempo, e a gente tenta não levar para o pessoal, principalmente durante a ocorrência, né, mas esse tipo de ocorrência é uma ocorrência que realmente chama muita atenção. A ocorrência do carnaval também, né? É uma ocorrência que recentemente já deixou um pouco abalada, até uma jovem, né, que veio para curtir o carnaval, ela morreu. Então, quando é um homicídio, um traficante matou outro, pra ser sincero, assim, para mim não faz tanta diferença, porque é um bandido que morreu. Então sabia o destino que ele estava traçando, sabia exatamente o que ele estava traçando para a vida dele. Então, mas no caso do carnaval, por exemplo, a menina, coitada, ela tinha uma vida toda pela frente, parece que ela fazia faculdade, tinha toda uma vida ainda, veio curtir e aconteceu essa tragédia. Então, ocorrências assim que deixa bastante gente abalada. Teve uma ocorrência, eu lembrei, é uma ocorrência menos grave, mas
de um furto de um veículo que aconteceu em Uberaba, e que a vítima chegou assim desesperada para a gente, chorando muito, porque era um veículo que ela era doméstica, tinha comprado recentemente, e ela ainda começou a pagar as prestações do veículo, né? Não é um crime assim tão grave, ela perdeu um bem material, mas é assim, o estado que a vítima ficou, a gente empenhou ao máximo ali, conseguiu recuperar, graças a Deus, mas por isso que a gente, assim, tem que se empenhar ao máximo, porque do outro lado ali tem uma vítima que perdeu, que lutou muito para conquistar uma coisa. Então a gente tem que realmente se empenhar para trazer essa paz de volta, trazer o bem que foi subtraído dela de volta nos casos de ocorrência de furto, de roubo, né, contra o patrimônio, e isso que dá satisfação para a gente, né, de estar contribuindo para a população. Ok. O tenente e sargento Fabrício Nocelli, tem algum índice que vocês ainda gostariam de comentar, falar, ou enfatizar ainda mais que deu resultados positivos para Rio Pomba? Hoje nós fizemos o levantamento do índice de roubo também, que ele fica na mesma codificação do de furto, né, que é crimes contra o patrimônio, e em 2025 nós mantivemos o menor índice da nossa série histórica, que foram 9 registros. Então é mais um índice que a gente não tinha trazido ainda, que corrobora com todo o trabalho que a nossa tropa tá desempenhando nas ruas de Rio Pomba, tentando, né, dia a dia aí trazer aumentar a sensação de segurança da população. Até do roubo foi bom ter mencionado, porque recentemente a gente teve um roubo à residência, né? E é o que eu falei, a questão da sensação de segurança, quando acontece uma coisa mais grave, né, gera uma insensação de segurança muito grande, mas se a gente pegar nos números, o trabalho que a polícia tem desempenhado em Rio Pomba tem se mostrado eficaz, eficiente na redução desse índice criminal. Logicamente que é utopia a gente achar que a gente vai zerar esses indicadores criminais. A gente até não gosta de divulgar, né, tenente? A gente brinca internamente no quartel, né? E vai falar, no outro dia vai acontecer, né, tenente? Não, o que a gente fala de torcer, não, o turno tá tranquilo, né? O turno tá tranquilo. A gente não gosta de falar. Eu lembro até hoje, toda vez que cita isso, o turno tá tranquilo, eu lembro de um fato que ocorreu em Uberaba, quando eu trabalhava lá. O turno tava tranquilo. Aquela rede rádio parada que não dá nada, que a gente, será que eu ficava ligando, vou aumentar o volume do rádio aqui, talvez tá baixo, talvez não tá funcionando, fazia contato, tá tranquilo, tem alguma ocorrência pendente, mas uma paz. E nesse dia eu até brinquei, eu falei assim, o turno tá até demorando a passar, né, porque 12 horas de turno, e tem que acontecer alguma coisa pra gente trabalhar e fazer e passar o tempo, né? Passou nem meia hora, um roubo lá de um comerciante. Foi até um resultado positivo, porque ele era CAC, e ele revidou ao roubo, conseguiu atingir um infrator, eram 3, ele matou um e os outros 2 evadiram. Assim, eu falo positivo porque é a mesma coisa. O autor, ele sabia exatamente onde que ele estava se metendo, e a vítima não tinha, ele agiu em legítima defesa, né? E a gente não pode passar a mão na cabeça de infrator da lei, e ele assumiu o risco de ter essas consequências na vida dele. Sim, uma outra dúvida que muita gente tem, onde eu vou? Na polícia civil, quando é o caso determinado, na polícia militar? Qual que é a diferença, assim, de uma forma bem talvez simples, né, de falar? Qual que é o trabalho da polícia militar? Qual que é o trabalho da polícia civil? E vocês trabalham juntos ou não? Como é que funciona isso? É importante se falar isso, porque de vez em quando alguém vai até lá no quartel e fala, como é que tá meu caso? Eu fiz um registro de ocorrência, e como é que tá a investigação? E a polícia militar não atua na investigação, né? A gente atua no policiamento preventivo, na repressão dos crimes. Quando acontece com crime, a gente tenta prender o autor.
E então o papel da Polícia Militar é justamente a prevenção, o policiamento ostensivo, a viatura, né, com Joraflex ligada para dar aquela sensação de segurança, para prevenir os crimes. E a Polícia Civil, por outro lado, ela trabalha com a investigação, né, de crimes. Depois que o crime regra, depois que o crime aconteceu, ela vai desvendar, criar elementos, ouvir testemunhas, pegar imagens e tentar identificar através de uma investigação criminal, né, de um inquérito policial. Ela vai tentar desvendar, criar elementos para subsidiar o Poder Judiciário para apresentar a denúncia ali e punir o infrator, né? A gente tem alguns trabalhos, né, não tantos. A gente, salvo engano, tiveram umas 2 ou 3 ocorrências que a gente atuou em conjunto. Por essa questão de uma fazer o policiamento ser diferente, a atuação, a atribuição de cada polícia ser diferente, acaba que não é complementar, mas é diferente. Acaba que a gente não atua tanto em conjunto, né? Mas é um trabalho de ambas as polícias muito importante para a persecução criminal, para a prevenção de crimes, para a repressão. E é importante citar que não existe também, eu vou falar, vou falar com o seu chefe lá na Polícia Civil, ou na Polícia Civil. Então não existe hierarquia entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, são 2 órgãos autônomos, né? Em Rio Pomba, eu sou comandante do pelotão, na Delegacia da Polícia Civil, a doutora Fabrícia é representante, né, delegada titular da delegacia. São instituições autônomas, então não existe hierarquia entre essas instituições. São funções complementares na questão de segurança pública. Elias, e também gostaria de complementar, porque você falou sobre onde que eu vou, o que eu procuro, Polícia Militar ou Polícia Civil. Como o tenente tinha falado anteriormente, hoje a tecnologia foi desenvolvida para melhorar o serviço operacional das polícias, mas também foram criados mecanismos para a população. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então eu gostaria de deixar aqui a informação sobre a delegacia virtual, que também é uma coisa importante a se falar. Hoje você não precisa deslocar o quartel da Polícia Militar ou a delegacia de Polícia Civil para registrar ocorrências de algumas naturezas. Por exemplo, acidente de trânsito sem vítima. Às vezes o carro estava manobrando e barrou. Aí a pessoa para o trânsito de Rio Pombo inteiro, vou acionar a Polícia Militar, eu quero o registro aqui. Não, a Polícia Militar não precisa deslocar aí ao local. Você mesmo pode registrar suas fotos e entrar em contato com a pessoa ali com quem envolveu com você na ocorrência, e você mesmo fazer o seu registro na delegacia virtual. Desaparecimento de pessoa, você pode fazer na delegacia virtual. A localização da pessoa, você faz na delegacia virtual. Ocorrências de furto, vias de fato, lesão corporal, que é quando a pessoa, um empurrão entre vizinhos, brigou ali, empurrou meu filho e tal, você pode fazer o registro ali na delegacia virtual. Pichação também pode, perda de documentos, muito importante. Isso é muito comum, a pessoa às vezes desprende um horário para ir lá no quartel fazer uma ocorrência de perda de documentos, não tem necessidade, você pode fazer no conforto do seu lar, na hora que você puder, você faz seu registro de perda de documento. Ocorrência de dano, ocorrência de ameaça também é possível, o descumprimento de medida protetiva e também ocorrência de estelionato. E aí é importante a gente frisar a questão da diferença do furto e estelionato. O estelionato é esses diversos golpes que a gente passou. A pessoa, ela te liga, ela te induz ao erro e você transfere um valor para essa pessoa. O furto, eu cheguei em casa, minha garrafa estava em cima da mesa, não está mais, furtaram. Agora, quando você passa o bem para a pessoa, depois de uma ligação, é estelionato. E o furto é quando subtrai uma coisa que estava dentro da sua casa e que não está mais. E o roubo? O roubo é quando tem a grave ameaça. É quando alguém com grave ameaça ou mediante violência ou uso da arma de fogo, ela chega até você e subtrai algum bem seu. Certo. Essa delegacia virtual, como é que funciona para a pessoa? Como é que ela vai pesquisar na internet? Se clicar Delegacia Virtual de Minas, já vai aparecer um link lá para ela acessar. Depois a gente até manda o link certinho. Eu não a gente coloca no YouTube, mas é só digitar no Google mesmo. Mas é importante até citar essa questão, porque muitas pessoas acham também que
o registro da Polícia Militar tem mais força do que o registro da Delegacia Virtual. Na verdade, tem a mesma função, a mesma força. O nosso registro ele vai ser encaminhado para a Polícia Civil da mesma forma de que o registro da Delegacia Virtual também é encaminhado para a Polícia Civil para futuras investigações. Então, assim, não tem, eu vou registrar no quartel porque o registro da Delegacia Virtual não funciona para nada. Na verdade, o que a gente vai fazer no quartel ali é exatamente o que ela pode fazer de casa mesmo, né? Lógico que se ela tiver qualquer tipo de dificuldade, apesar de ter essa possibilidade dela fazer nessas naturezas, talvez a pessoa não tenha internet ou tenha dificuldade de acesso à internet, e a gente, logicamente, vai estar disposto a fazer qualquer tipo de ocorrência, mesmo que esteja previsto no portal da Delegacia Virtual. Então, o acionamento, né, até lembrar, o acionamento para registro de ocorrência no quartel, pode acionar o 190, informar o atendente lá que está no quartel para fazer o registro, e o atendente lá de UBA, o militar, vai via rede rádio informar a viatura aqui, para a viatura deslocar e proceder o registro para o solicitante. Então, a Delegacia Virtual nada mais, nada menos do que facilitar a vida do cidadão, né? Às vezes, até por conta de acidentes, a seguradora, igual o Nocelli citou, e precisa da ocorrência, vai lá à Delegacia Virtual, né? Enfim, vai fazer tudo que precisa ser feito e vai chegar, né? Para quem é necessário, que vai para a Polícia Civil, não sei se chegam para os senhores também, mas enfim, é a mesma situação da polícia, de ir na Polícia Militar. Então não tem um que funciona mais, um funciona menos. Todos os dois funcionam. Claro que a polícia está, né, disponível para atender, mas é muito mais fácil para a pessoa, muito mais prático esses tipos, né, de situações fazer pela Delegacia Virtual, não é mesmo? Exatamente, você pode fazer no conforto do seu lar, no momento que você tiver mais tranquilidade, não precisa de sair da sua casa e deslocar no sol até lá no quartel e ficar aguardando a viatura lá comparecer ao quartel para fazer o seu atendimento. Muitas vezes a viatura vai estar até empenhada, né, em outra ocorrência, vai ter outra, e durante o deslocamento pode até acontecer de ter alguma coisa mais grave, ter que deslocar. Então é justamente uma ferramenta para facilitar a vida e também otimizar o nosso trabalho, né? Acaba que ajuda todo mundo, ajuda o solicitante, que vai facilitar o registro, e ajuda a atividade da Polícia Militar, porque principalmente por parte da Polícia Militar, que ela vai estar liberada para fazer o policiamento preventivo, para fazer as atividades de repressão aos crimes. Tenente e sargento, se vocês tivessem a possibilidade, pensou o poder de ser, imagina encaminhar um áudio para a população de Rio Pomba e para a região, tudo de uma vez só, seria bacana para falar sobre a polícia. Em 20 segundos, o que o tenente, o que o sargento poderiam falar para Rio Pomba, que vai chegar, né? Através das ondas da Sensação FM, vai chegar a mensagem do tenente Abner agora para você, em 20 segundos, que só pode falar sobre a segurança que as pessoas podem contar com a Polícia Militar. Com certeza, a Polícia Militar tá presente em Rio Pomba, pode confiar na nossa equipe, no nosso efetivo, como a gente mostrou durante a matéria aqui, teve muita redução de crime, então demonstra que o nosso trabalho está surtindo efeito. Então pode contar com a Polícia Militar para a segurança pública, e o que tiver ao nosso alcance, a gente com certeza vai estar atuando para atender a população. Tá certo, tenente, obrigado. Fica à vontade, Nocelli. Acho que 20 segundos para mim é muito difícil, né? Eu sou um pouco prolixo, mas o tenente foi claro e muito específico, né? Confie na Polícia Militar de Rio Pomba. A gente pode dizer que a gente hoje está com talvez o melhor efetivo em qualidade, não em número, mas em qualidade, e que as ocorrências que a gente atende, embora venha sempre a orientação para que a gente não se apaixone pela ocorrência, mas a gente sempre vai dar o máximo para poder desvendar, fazer a prisão, correr atrás para dar uma resposta à população. Então hoje a gente é muito prazeroso pertencer hoje ao 4º Pelotão de Rio Pomba, que a gente vive um ambiente muito bom. Então confie na Polícia Militar, porque com certeza a gente vai dar o nosso máximo. Às vezes a gente não consegue, às vezes foge um pouco da nossa alçada, mas que a gente vai dar o nosso máximo dentro das nossas limitações. Pode contar com isso, que o pelotão é formado por militares muito proativos e muito
qualificados. Passou os 20%. É isso que eu ia te falar, ainda bem que você já viu. Mas esse áudio pode ter certeza. 20 segundos é... Quase 20 minutos. Mas pode ter certeza que a mensagem, tá? Do tenente, do sargento Nocelli, tenente Abner aqui nos estúdios, tá chegando a Rio Pombo e região, e que a Polícia Militar, né, tá mostrando em números e no trabalho, como o Nocelli, né, acabou de comentar, em qualidade, que o trabalho está sendo bem executado e que cada vez mais vai trazer mais segurança para Rio Pombo, para a região. Então confie sempre no trabalho da Polícia Militar e seja também, né, uma pessoa que colabore para que, né, outras, né, situações não venham a ocorrer, né, de crimes. Dá tempo de você falar, comunicar e ajudar a Polícia Militar, né, ser um autor do bem. Tenente, foi um prazer bater um papo com o senhor aqui, tá? Os microfones da rádio estão sempre abertos. Fica à vontade também aí para deixar sua mensagem e agradecer também seu pelotão. Ô Elias, prazer todo meu de ter recebido esse convite, de estar participando dessa matéria com a Rádio Sensação, de estar passando para a população essas informações que eu acho que é muito importante, até para a questão que a gente comentou de proximidade com a população, né? De mostrar que a gente está realmente disponível, mostrar que a gente está empenhado para combater qualquer tipo de criminalidade que esteja disposto a atuar. E agradecer, né, agradecer os militares que atuam no pelotão de Rio Pomba. Como eu já mencionei, eu acho que faço questão de enfatizar que são militares muito qualificados, são militares muito comprometidos, muito leais, e através desses militares é que a gente conseguiu do trabalho, né, diuturnamente, a gente conseguiu executar ações de combate à criminalidade. Então, mais uma vez, agradecer a todos os militares lotados no 4º pelotão. Conte comigo para o que os senhores precisarem. Obrigado, tenente, uma boa tarde. Boa tarde. Nocelli, obrigado mais uma vez, tá? E, né, os microfones também sempre abertos para a gente conversar. Elias, eu agradeço mais uma vez e agradeço a você, em nome da Sensação, por estar sempre aberto a receber as informações da Polícia Militar e fazer esse trabalho brilhante de divulgação das nossas ações, sempre presente, sempre disponíveis. Eu agradeço, é muito importante para a gente informar a população sobre os ocorridos, para que elas tenham informações reais e verdadeiras dos fatos que estão ocorrendo na cidade, e a Sensação está sempre próxima à Polícia Militar, sempre disposta a nos atender. Então eu agradeço por abrir mais uma vez essa oportunidade para a gente estar aqui hoje conversando nesse podcast, e também agradecer as mensagens diárias que são postadas pela Sensação a pedido da Polícia Militar. Muito obrigado. A gente que agradece. Fica aqui, né, o nosso bate-papo, nosso Sensação Podcast. Espero, né, que esse bate-papo possa trazer algo de positivo à sua vida e que você possa, né, ter alguma colaboração com essas informações que a gente falou aqui nessa tarde. Muito obrigado. Fica aqui o Sensação Podcast. Um abraço. Tchau, tchau.